O Batida Só conta a história da Maria João, que é uma jornalista que descobre que tem uma arritmia bem grave no coração. E aí os médicos sugerem para ela um tratamento de 3 meses em que ela tente não sentir emoções fortes para não estimular essa membrana. Só que, imagina, viver sem sentir emoções fortes é um baita desafio, né? Ainda mais para uma jornalista que tem uma vida super estressante, um namorado problemático e um pai e uma mãe tão complicados que ela chama do meu casal de filhos. Então ela resolve se mandar para uma cidade do interior para ficar isoladona, se enche de antidepressivos para não sentir nada. Só que aparece por lá uma amiga de infância e essa amiga de infância tem um filho que também tem uma doença. E aí os 3 juntos acabam partindo numa jornada em busca da cura. E essa protagonista, que não queria sentir nada, nem se envolver com ninguém, bom, ela acaba... Não vou nem estragar agora. Eu fiquei olhando para ela. Nunca tinha experimentado nada parecido. Aquilo era amor, não as coisas que eu tentava acreditar que eram amor. Pelo que eu estava vendo, amar era estar no outro. E ao que parecia, apesar das dores, era melhor do que apodrecer em si mesmo. Eu estava escrevendo um outro livro que tratava de um outro assunto, mas eu fui atravessada, né, na minha família pela doença de um familiar, de uma pessoa que eu amo muito. E a partir desse momento, né, vivendo essa peregrinação, primeiro de médicos e depois de lugares de cura alternativo, né? Porque em algum momento até um médico falou, olha, se não está dando certo assim, tenta um médium. E também a minha busca de fé, porque eu não tinha fé nenhuma, sempre fui ateia. Com 9 ou 10 anos de idade, minha família falou que eu tinha que fazer a primeira comunhão e eu falei, não quero fazer a primeira comunhão porque eu não acredito em Deus. Eu fico até pensando tão pequena, né, da onde? E desde então eu segui ateia. Mas quando eu fui confrontada, né, com a doença de uma pessoa que eu amava muito, eu queria rezar e não sabia nem como eu fazia isso. Essa peregrinação toda foi o que serviu de base para eu escrever esse romance. E eu larguei o outro livro que eu estava escrevendo porque tudo parecia irrelevante perto do que eu estava vivendo naquele momento. Eu acho que o medo define a trajetória dessa personagem, eu acho que o medo já definiu a minha trajetória também, né? A gente acaba se colocando muito nos livros. E sim, eu acho que o contrário da vida não é a morte, é o medo, porque quando a gente vem... né, inclusive a história dessa personagem, o quanto ela perde de viver quando ela está com tanto medo, né, de sentir emoções. É claro que ela está fazendo um tratamento e isso naquele momento é o recomendado para ela, mas eu achei que isso também serviria como uma metáfora poderosa para o momento que a gente vive, né? Várias pessoas que não querem mais se envolver, não vou me apaixonar porque vai que dá tudo errado, né? Ou tem pessoas que já se relacionam com IA, né, para não se machucar, para não se ferir muito, ou tem gente que toma muito mais antidepressivo do que precisa. Então, eu acho que quando a gente olha para a sociedade contemporânea, que, na minha opinião, está se protegendo demais, né, da vida, é uma espécie de morte também, né? Então, esse medo de não sentir, o medo de não arriscar, o medo de se expor, o medo de viver, acaba trazendo para a gente uma espécie de uma morte em vida. Era para tudo aquilo ser triste. E, de certa forma, era. Aquele catálogo de corpos adoecidos, aquela fratura exposta da fragilidade humana. Mas tinha alguma coisa boa que captei e não soube elaborar até chegar ao caixa. Ali, atrás da funcionária de cabelos encebados que vendia as fichas, havia um cartaz. Não deixem de viver. Assim, em caixa alta, como a gritar para os clientes. Então é isso, pensei, pegando a ficha e cruzando a pista até o bar. Enquanto muitos, até compreensivelmente, estavam entrevados em casa, aquela turma tinha escolhido viver. Com dor, com pino, com atadura, com prótese, com fezes. E aquilo era bonito. Tão bonito que me deu ainda mais vontade de me curar para seguir sofrendo a vida. Bom, o Nico surgiu nessa história porque tem uma parte dessa história que fala sobre o coração, sobre as emoções, mas eu queria muito colocar nessa história a dor de uma mãe que tem um filho
que tem alguma patologia, um filho que está doente. Eu percebi que eu queria tocar nesse assunto porque um dia eu estava subindo perto do Hospital das Clínicas em São Paulo e eu também tomo antidepressivo, como muitas pessoas, e choro menos do que deveria. E ao ver uma mãe arrumando o lenço, né, na cabeça de uma menina que eu imagino que estava fazendo quimioterapia, eu comecei a chorar muito. E eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso. Se eu estou chorando é porque isso precisa ser dito, né? Falar sobre essa dor da mãe acompanhando o tratamento de um filho. Então o Nico entrou nessa história nesse lugar, para que eu pudesse colocar para fora isso, né, que era uma coisa que me tocava e que me incomodava tanto. Ele tem um linfoma e isso sim eu precisei pesquisar. Então eu fiz uma pesquisa de outro tipo, eu sentei com um médico, eu encontrei um médico, um especialista, né, nesse tipo de quadro, e nós criamos juntos esse personagem. Eu nunca tinha feito isso antes. Fiquei conversando 2, 3 horas com o médico e a gente criou o Nico. E depois eu brincava no celular que eu tinha o médico do Nico. Minha filha até brincou uma ocasião que esse médico veio almoçar na minha casa e eu falei, o médico do Nico tá chegando. E ela falou, puxa vida, até o personagem da minha mãe tem um médico e eu não tenho. O feminismo eu deixo muito para o meu trabalho nas colunas, né? Eu também sou colunista de jornal, para o meu movimento junto com as escritoras, para alavancar a escrita feita por mulheres. Mas eu não gosto de falar em literatura feminista porque a gente acaba colocando a literatura que a gente tem feito dentro de um outro gênero, né? Como eu falo, de novo no cantinho da estante. E a literatura feita por mulheres, eu prefiro usar esse termo, é uma literatura universal. Eu sempre pensava, não, eu não coloco o feminismo na minha literatura, eu não quero fazer uma literatura panfletária, mas um dia eu escutei alguém falando dos meus livros e falando, por mais que ela não toque isso diretamente, o feminismo está entranhado nas histórias do romance. Isso talvez seja verdade, eu não consigo me dissociar totalmente daquilo que eu penso e acredito na hora de escrever ficção. Olha isso, disse logo depois. Me aproximei para ver o que ela apontava. Nico dormia de barriga para o teto, um braço solto acima da cabeça. O dedo da Sara indicava a axila do garoto, onde estava o caroço. Achei que era isso que ela queria me mostrar, mas ao me aproximar mais um pouco, graças à luz do abajur e à unha pontuda da minha amiga, percebi que o que ela queria me mostrar era outra coisa. O esmalte rosa pousava na raiz de um pelo. Preto, liso, comprido. Uma penugem primogênita na axila imberbe. Tocando o pelo e o caroço bem debaixo dele, me perguntou: como pode um corpo apontar ao mesmo tempo para a vida e para a morte?